Atenção, aposentado, muito cuidado, viu? Proteja-se contra ações de fraude pelos próprios bancos com empréstimos consignados que não foram contratados. Sobre o assunto eu vou conversar agora com Ana Paula Jardim, que é presidente do Procon Recife. Ana Paula, muito boa tarde, mais uma vez, bem-vinda ao Ronda Geral aqui na TV Tribuna. Boa tarde, Moab. É sempre um prazer levar as informações para os seus ouvintes, né? Os telespectadores. Ana Paula, se um aposentado verificar que apareceu no extrato bancário um empréstimo que ele não contratou, ele tem condições de fazer sozinho o bloqueio desse empréstimo? Infelizmente não, Moab, porque a gente percebe que as instituições financeiras, elas ficam fazendo pressão para que esse dinheiro que foi depositado indevidamente na conta desse aposentado, desse idoso, que são os alvos desses empréstimos, desse tipo de comportamento abusivo dos bancos, das financeiras, eles dificultam demais a devolução desse dinheiro. Inclusive, eles querem obrigar que o consumidor fique com esse dinheiro. Esse é o problema. Ana Paula, agora é possível observar, antes, uma fraude como essa, se prestar atenção no extrato, no contra-cheque, como por exemplo, aparece um valor na sua conta que você não esperava. A partir daí você, de pronto, já pode acionar o banco para pedir que se retire aquele empréstimo que não foi feito, não é isso? Exatamente, é procurar o Procon para poder regularizar essa situação. Mas nós orientamos também para esses consumidores abrirem um boletim de ocorrência. Abra um boletim de ocorrência dizendo que você não solicitou aquele dinheiro foi depositado na sua conta e aquilo é indevido. Então, me diga uma coisa, como é que essa financeira, esse banco, teve acesso aos dados desse consumidor, desse aposentado, desse pensionista? Isso também é um crime, porque agora, desde agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor. Então, como foi que essa financeira, essa prestadora, conseguiu os dados daquele consumidor? Por isso que é importante que o consumidor ele faça um boletim de ocorrência também, para se resguardar. Mas o que é que os PROCONs estão fazendo? Além de aplicar uma multa muito alta nessas instituições, porque o aposentado, o idoso, está na sua casa, de repente ele percebe aquele dinheiro depositado na conta, e aí é aquele transtorno para poder resolver esse problema. Porque se esse idoso, ele deixa esse dinheiro na conta para ser descontado todo mês para pagar aquele empréstimo, o valor daquele empréstimo é 3, 4 vezes maior do que o dinheiro que foi depositado na conta dele. Agora, Ana Paula, me diga uma coisa. Se porventura entrou um dinheiro de um empréstimo não solicitado na conta, aí o aposentado, sem ter percebido, tenha usado, né, sem prestar atenção. De repente toma um susto porque tem um valor cobrado, né? Porque o aposentado, às vezes, algumas pessoas, na maioria, não somente aposentada, não tem o costume de estar olhando o extrato, porque sabe mais ou menos quanto é que vai entrar na conta do seu ordenado mensal. Após notar esse golpe, já tendo utilizado esse dinheiro, ele vai ter a obrigação de pagar ou existe alguma maneira dele recorrer para não pagar? Não, ele paga porque de todo jeito não houve nenhuma decisão assim, judicial ou administrativa, mas isso acontece. Normalmente quando eles têm uma conta conjunta, como chegam as reclamações aqui no Procon, e às vezes o marido utilizou aquele valor pensando que ele fazia parte da conta daquelas pessoas. Então, o que é que a gente faz? É uma composição onde aquele consumidor, ele vai fazer a devolução daquele valor que ele utilizou parceladamente e sem juros. Sem juros. Agora, é muito importante, Moab, que as pessoas, pelo menos uma vez por ano, além de monitorar todo mês, porque você tem direito a um extrato, você pedir esse tipo de extrato no INSS também, para ver como é que sua conta está sendo utilizada.
Porque, às vezes, você só descobre, como você mesmo diz, a gente não tem o hábito de estar conferindo o extrato. Muito menos o idoso, ele sabe que aquele valor que ele recebe todo mês é aquele valor que vai dar para pagar as contas dele. Então, é imprescindível pedir esse extrato do INSS para quê? Para saber quantas parcelas faltam de um empréstimo que foi realmente feito pelo idoso, quantas parcelas, qual o valor daquela parcela. Porque o que a gente percebe aqui? Muitas vezes o empréstimo, ele termina o empréstimo, foi paga a última prestação e aquela financeira, sem conhecimento do consumidor, ela renova aquele empréstimo sem autorização. Muito bem. Ô, Ana Paula, qual o prazo para a contestação do empréstimo consignado, se você não solicitou, e como é que se deve proceder? Não existe o prazo. É a partir do momento que aquele consumidor descobriu que aquele valor indevidamente foi depositado na conta. Aí ele procura os órgãos de defesa do consumidor. O Procon Recife, ele tem a abertura dessa reclamação online. Então, entrando no site procon.recife.pe.gov.br, tem lá reclamação online no ícone. Muito fácil de preencher o formulário, que a gente já deixou bem acessível para que todo mundo, mesmo aqueles que não têm o trato com a internet, com a ajuda de um filho, de um neto, ele possa preencher aquele formulário. E a gente notifica essa instituição para que ele envie o boleto e estorne o valor. Mas o que é que a gente percebe também? Nenhuma dessas instituições, elas não têm esse contrato. Por isso que esses valores são depositados indevidamente. Muito bem. Ana Paula, o governo do estado, ontem, durante uma coletiva de imprensa, entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anunciaram que, a partir de agora, haverá mais rigor nas fiscalizações por conta das festas de final de ano, o cumprimento que se deve ter por estabelecimentos das normas sanitárias por conta da Covid-19. Nós temos observado também um número de aumento de casos nas últimas 2 semanas, de casos confirmados por conta de encontros sociais, não é? E a fiscalização maior em bares e restaurantes por conta dessa época que as pessoas querem se confraternizar. Nessas fiscalizações, o Procon também vai participar? Sim, vamos sim, Moab. Nós não deixamos de fazer a fiscalização com relação ao cumprimento dessas regras sanitárias. Mas, infelizmente, com o aumento desses números, estamos, se eu não me engano, com 86% de utilização da capacidade de leito. Então, ligou um sinal de alerta no governo e na prefeitura, e nós vamos intensificar nossas fiscalizações, exigindo esse cumprimento. O problema todinho é que a gente sabe que na hora que você está num bar, num restaurante desse, aí, depois de 2, 3, 4 horas, já com teor de bebida alcoólica, ninguém está cumprindo regra. Então, esse é o problema. E a gente sabe que uma pessoa contamina um número grande de outras pessoas. Então, vai ser necessário uma intensificação. Nós temos falado com as associações, pedindo os supermercados, cadê aquela pessoa que fazia o controle do número de consumidores que entrava, se estava usando máscara. Gente, isso é uma regra sanitária básica. Já aconteceu de a gente chegar em estabelecimento e o dono do estabelecimento dizer: eu não vou usar máscara não vou. E a gente tem que acionar a polícia para levar aquele cidadão, porque isso é um descumprimento de decreto. Então a polícia foi acionada e deu voz de prisão a esse cidadão. Então a gente tem tido muita denúncia também com relação a academias de ginástica. E a gente sempre entra em contato, porque não é intenção nem do governo do estado, nem da prefeitura, em penalizar. Ligamos para a Brasel, para a ASP, que é a Associação de Supermercados. Gente,
continue cobrando os cumprimentos das regras sanitárias. Isso realmente é uma necessidade. A gente entra em contato, sempre que a gente encontra, que a gente recebe uma denúncia, para que aquela associação ela seja firme com seus associados. E a gente está fazendo essas fiscalizações. Muito bem. Ana Paula, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. Saúde e até uma próxima. Bom final de semana. Bom final de semana, um abraço.